No dia 4 de julho de 2017, minha família, minha mãe, meu padrasto e eu decidimos acampar em uma área arborizada perto da nossa cidade. Meu padrasto e eu costumávamos ir sozinhos às vezes, convidando alguns amigos da escola. Ele era do tipo aventureiro e tinha muita experiência com isso. Este ano, porém, minha mãe concordou em ir junto, desde que não fosse muito longe na floresta. Nós concordamos e embalamos todas as nossas coisas, levando algumas comidas para grelhar em uma fogueira, e dirigimos até lá. Quando chegamos, ficamos surpresos ao ver 3 carros já estacionados lá fora. Temíamos que alguém já estivesse ocupando o abrigo. Fomos até lá, e ninguém estava lá para explicar. A área arborizada era apenas em torno do acampamento, e se você se aventurasse alguns passos adiante, chegaria a uma praia muito suja que ninguém usava. Estávamos um pouco confusos, mas imaginamos que talvez fossem algumas pessoas passeando com seus cachorros ou algo assim. Não demorou nem 10 minutos para que, enquanto estávamos montando acampamento, um homem vestido todo de preto aparecesse em nosso acampamento, não dizendo uma única palavra, e desaparecesse naquelas matas. Eu, sendo o adolescente paranoico que sou, o observei muito de perto. Fiquei confuso com o lugar para onde ele tinha ido. O caminho era muito curto, e ele nunca voltou depois de andar por ele. Minha mãe nos disse que precisava usar o banheiro, e eu informei que o homem de mais cedo ainda não havia voltado. A noite caiu, e muitos carros passaram por nós. Não conseguíamos ver todos eles, mas podíamos ouvi-los e ver os faróis indo pela floresta. Este não era um lugar popular, e não era realmente um lugar onde haveria muitas pessoas. Na última vez em que tínhamos ido, só havíamos encontrado um único casal passeando com seu cachorro, e isso foi tudo. Em um ponto, um homem de casaco azul começou a caminhar em nossa direção, mas depois nos viu e se escondeu atrás de uma árvore rapidamente. Rimos um pouco, era tão óbvio que ele estava se escondendo, podíamos vê-lo. Depois de um tempo, ele finalmente avançou e caminhou em nossa direção. Ele nos cumprimentou e ficou parado lá, constrangido, e todos nós trocamos alguns olhares confusos. O homem então nos perguntou se éramos pessoas livres, depois de olhar constrangido para as roupas íntimas da minha mãe. Ficamos completamente confusos. Minha mãe disse meio sem jeito assim, acho que sim, e ele apenas balançou a cabeça depois de fazer um pequeno papo estranho. Ele simplesmente caminhou direto de volta para o carro. Todos nós ficamos lá conversando sobre como tudo isso era estranho e como era estranho todos esses homens aleatórios andando por aqui sozinhos durante a noite. Quando chegou a hora de dormir, eu estava tentando dormir na minha barraca enquanto minha mãe e meu padrasto estavam sentados conversando em volta da fogueira. Meu padrasto tinha uma espécie de lanterna presa à cabeça, tipo uma lanterna de cabeça, acho que é assim que se chama. Deve ter passado uns 50 carros até agora, todos passaram direto sem parar. Por volta da 1h da manhã, minha mãe e meu padrasto notaram algo nas árvores. Eles viram o que parecia ser uma pessoa tentando se aproximar de nós. Ambos podiam ver a silhueta dele lá fora e, é claro, minha mãe começou a ficar muito assustada. Meu padrasto virou a lanterna para o lado, para que quando ele virasse a cabeça, ainda parecesse que estava olhando para frente. Agora ele podia ver claramente o homem se aproximando de trás de uma árvore e observando-os por mais de 10 minutos sem fazer um único ruído. Depois de mais 10 minutos parado lá, ele caminhou para dentro da floresta, apenas para um carro emergir e dirigir para longe. Nesse ponto, eles me acordaram e disseram que tínhamos que ir embora agora. Nós empacotamos tudo freneticamente. Eu estava tão aterrorizado enquanto fazíamos isso por causa da história que eles me contaram. Sinceramente, até hoje não temos ideia do que diabos tudo isso foi. Minha mãe sugeriu brincando que era um ponto de encontro secreto para homens casados gays ou algo assim, mas eu não sei, há algo estranho em observar as pessoas na floresta assumindo que elas não te veem. Eu nunca fui acampar desde então e se eu for, definitivamente não será naquele lugar novamente. Ah,
Também não sei se isso é importante, mas lembro que todos os homens que vimos estavam usando gorro, mesmo que estivesse no meio do calor do verão. Não sei, talvez seja uma coincidência estranha. Uma vez, quando eu estava morando com meu tio por um tempo, porque eu não estava em bons termos com meu padrasto e essa era minha única opção financeira na época, meu tio vivia em uma parte muito, muito pobre da cidade, que eu descreveria como muito redneck. Havia apenas 2 estradas que levavam à casa do meu tio, uma era o caminho longo de volta para a cidade e a outra era um caminho direto onde ficava um supermercado na borda da cidade. Também havia uma ponte curta que levava a uma longa e pouco iluminada estrada de cerca de 3 milhas que levava à casa do meu tio. Quando cheguei lá, estávamos dirigindo sobre essa ponte e meu tio me disse para ter cuidado com essa ponte à noite, pois há usuários de metanfetamina que vivem lá embaixo e eles fazem todo tipo de loucura. Eu não pensei muito nisso na época, mas cerca de um mês depois, eu estava trabalhando em um restaurante na cidade e tive que andar de skate até lá, já que não tinha carro na época. Uma noite, depois de um turno de trabalho por volta das 12 horas, percebi que precisava usar o banheiro e o único lugar aberto era aquele supermercado. Eu fui para lá, já que estava indo para casa e era uma parada de emergência, pois não tinha como chegar em casa de skate sem fazer xixi nas calças. Depois de uma boa e relaxante ida ao banheiro, eu estava andando de skate pela ponte de madeira pensando em quanto barulho estava fazendo nessa coisa velha e rangente. Foi quando percebi que estava na ponte dos usuários de metanfetamina. Coloquei meu skate de volta na minha mão e tentei andar o mais silenciosamente possível pelo resto do caminho. Esteja ciente de que esta estrada estava muito escura e havia apenas postes de luz a cada 100 metros no máximo. Eu já tinha passado um pouco da ponte e estava pensando em quão alto eu tinha sido quando olhei por cima do ombro e vi alguém em um desses casacos de vento, definitivamente de um sem-teto usuário de metanfetamina no poste de luz que eu acabava de passar. No momento em que ele percebeu que eu o vi, ele fez uma pausa estranha e começou a olhar em volta como se não fôssemos as únicas 2 pessoas nesta longa e escura estrada. Então ele olhou bem nos meus olhos. Foi estranho, cara. Eu sabia que era encrenca pela postura dele e o quanto ele estava tentando parecer inconspícuo. Ainda assim, aquela rua era reta como uma flecha e ninguém havia passado por trás de mim antes de eu cruzar aquela ponte. Eu continuei andando calmamente no começo, mas depois olhei novamente por cima do ombro e vi que o homem estava ainda mais perto e me alcançando a cada segundo. Comecei a aumentar minha velocidade e em algum momento olhei para trás novamente e ele estava ainda mais perto. Eu comecei a correr, havia uma rua à frente. Bem, infelizmente para mim, o proprietário da propriedade acabou de chegar em casa em sua picape e obviamente ficou muito irritado ao me ver escondido em seus arbustos. Ele correu até mim e começou a gritar comigo, perguntando por que eu estava agachado em um arbusto no final de sua garagem. Enquanto ele gritava comigo, eu explicava que estava sendo seguido por alguém. Naquele exato momento, vi a silhueta do homem me seguindo do outro lado do arbusto. Eu pude dizer que ele me ouviu e começou a se afastar lentamente, fazendo contato visual o tempo todo enquanto recuava. Eu sabia que ele acabará de me ouvir tentando me explicar. O proprietário da propriedade também viu aquele cara e parou de gritar comigo imediatamente. Na verdade, ele ficou comigo por 1 minuto ou 2, mas quando pedi uma carona, ele disse que não poderia me ajudar. Infelizmente, tive que andar o resto do caminho de volta para a casa do meu tio sozinho. Aquilo foi louco e assustador, uma experiência bastante intensa para mim. Eu realmente senti que estava sendo caçado. Eu não sei, mas essa foi uma das piores experiências da minha vida. Eu testemunhei um tiroteio não faz nem um mês. Minha esposa e eu decidimos ir a um encontro de food trucks em nosso parque local, achando que seria uma boa aventura ao ar livre para nosso filho de 8 meses. Dirigindo por aquela rua, geralmente há carros estacionados dos 2 lados e neste dia não foi exceção. Quando nos aproximamos desta fila de carros, uma van branca virou na rua em nossa direção. Sendo um cara legal, parei para deixá-lo passar primeiro,
exceto que ele não veio até nós, parando cerca de 15 metros à nossa frente. De repente, ele sacou uma arma e começou a atirar nas pessoas bem na nossa frente. De forma alguma moramos em um bairro ruim, era típico de subúrbio. Um homem foi baleado e morto praticamente instantaneamente, uma segunda garota foi baleada nas costas enquanto fugia, o sangue jorrando das feridas em suas costas. Eu joguei meu carro na marcha ré e acelerei para tentar sair dali depois que aquele cara terminou de atirar naquele casal. Ele acelerou em direção à minha família. Agora estávamos na ré, tentando sair dessa situação. Tudo que eu conseguia pensar era na segurança da minha esposa e filho. O homem levantou sua arma como se fosse atirar e então simplesmente dirigiu para longe. Isso nos abalou o suficiente para querer nos mudar para longe. No final do mês estaremos nos mudando para uma cidade tranquila nas montanhas. Eu vou tentar o meu melhor para não pensar nisso novamente. Algumas semanas atrás, em uma noite de sábado, eu deixei meu cachorro Riley no quintal. Ele ficou lá por cerca de 10 minutos, então abri a porta de trás para chamá-lo para dentro. No entanto, ele não veio imediatamente, o que foi estranho porque ele costumava vir. Fechei a porta de trás e esperei. Depois de cerca de 5 minutos, abri a porta de volta para deixá-lo entrar. Riley, venha! Eu chamei, sem resposta. Riley, venha para dentro, é hora de dormir. Novamente, sem resposta. O que diabos, murmurei baixinho. Pensei que deveria ter sido apenas minha imaginação, então assoviei novamente, essa pessoa misteriosa assobiou de volta. Fechei a porta e a tranquei imediatamente. Fui para o quarto dos meus avós e olhei pela janela para ver se conseguia ver alguma coisa. Não havia nada lá. Voltei para a cozinha, onde ficava a porta dos fundos, e liguei a luz do alpendre. Fui para o quarto e olhei pela janela novamente, e novamente não havia nada a ser visto. Depois disso, decidi ir para a sala de estar e contar aos meus avós o que havia acabado de acontecer. Meu avô disse para eu pegar uma lanterna e a coleira do meu cachorro, Riley, e verificar eu mesmo. Ele disse que o assobio provavelmente era dos vizinhos do outro lado do beco. Peguei uma lanterna e a coleira do Riley e desliguei a luz do alpendre porque tinha medo do que poderia ver com ela ligada. Na verdade, eu estava tão assustado que nem sabia se planejava usar a lanterna. Eu era um jovem magro e fraco de 16 anos e não era bom em lutar. Assim que saí para a noite fria e escura, desejei ter ido ao meu quarto e pego um bastão de beisebol em vez de uma lanterna. Pareço um covarde agora, mas foi muito assustador. No ano passado, no meio da noite, ouvi alguém bater a porta da adega e isso me assustou tanto que agora estava ainda mais assustado. Parei no penúltimo degrau e olhei para o quintal. Finalmente, tive coragem suficiente para chamar o Riley. Chamei e, bem atrás de mim, ouvi uma voz suave sussurrar no meu ouvido, Riley. Virei para ver um rosto olhando para mim debaixo do alpendre. Eu não conseguia nem gritar. O rosto que olhava para mim estava enlouquecido e parecia de um viciado em crack, o que era comum onde eu morava. Corri para cima das escadas, dei um chute no rosto do homem entre os espaços para que ele não pudesse me agarrar enquanto eu corria, e então entrei correndo. Contei ao meu avô o que aconteceu e ele pegou sua arma e voltou comigo. Vasculhamos todo o quintal e não encontramos sinal daquele homem louco nem do meu cachorro, Riley. O portão dos fundos estava aberto e havia sangue nas escadas onde o rosto daquele homem estava, sangue que acredito ter vindo de seu lábio ou algo assim. É claro que chamamos a polícia e expliquei tudo a eles. Depois que falaram comigo, eles saíram e não ouvimos mais nada deles desde então. Felizmente, na manhã seguinte, encontramos Riley perfeitamente bem, apenas parado na garagem de uma pessoa qualquer. Isso foi bom, pelo menos. Minha suposição do que aconteceu é que o homem louco já estava mais assustador em minha mente.
E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.